Jesus Cristo foi ou não foi o maior divulgador da pobreza no Ocidente? Sei não, viu? Você leu na Bíblia? Ele aqui leu. E ele disse que Jesus Cristo entrou em Jerusalém numa égua, uma Green Monkey, vendida no leilão no valor aproximadamente de 16 milhões de dólares. Foi isso mesmo? Parece que não. Ele entrou montado num jumentinho que se par valia 50 reais. Eita. O cara era tão pobre que ele não tinha condições de se manter. Dependia de mulheres viúvas. E um dia, alguém quis seguir um jovem, disse: deixa eu ir contigo. Ele falou: cara, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, isso é. Eu sou pobre, que eu não tenho nem onde dormir. Eu pensei que Jesus era um latifundiário, tinha propriedade privada, né? Mas ele não tinha nem onde oferecer um abrigo para um pobre coitado seguidor, acho que ele imaginou, né? Como é que eu vou fazer para manter esse miserável, já que eu sou mais que ele, né? Pobre de marré-marré. Jesus Cristo era muito pobre, né? Em Mateus 6:24, nós temos um antagonismo de termos empregado por Jesus. O personagem, de forma extraordinária, ele usa do psicológico para te convencer que a pobreza é muito legal. Olha só. Não podeis servir a dois senhores. Ou a de agradar um, certamente desagradando o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Sendo que Mamon, olha só essa pegadinha. Mamon, para os antigos, era a representação das riquezas, do dinheiro. Num antagonismo, não podeis servir a Deus e adorar o dinheiro, ou servir ao dinheiro. Pela lógica, se Mamon é o Deus das riquezas, é o contrário do Deus de Jesus, oferecido por Jesus. O Deus que Jesus oferece é o Deus da pobreza, da escassez. Não podeis servir a riqueza, mas podeis servir a pobreza. Lógica. O que Jesus está fazendo aqui é romantizando a pobreza. Se você adora a riqueza, você não adora o Deus de Jesus. Mas se você adora a pobreza, logo, você adora isso mesmo. Você adora o Deus de Jesus. Olha que interessante. Ah, mas apóstolo Flávio, mostra para mim na Bíblia Jesus romantizando a pobreza. Eu acho até interessante que na verdade essa teologia da prosperidade nem usa Cristo, né? Eles não têm como argumentar a favor da prosperidade usando Jesus. Pois vamos lá. Ele também afirmou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo, entrar nos reinos dos céus. Está lá em Mateus 19:24. Ainda disse: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus respondeu: dai a César o que é de César. A gente está falando de tributação, de exploração, devolver ao governo e não reclamar. Está em Mateus 22:21. Na parábola do rico e Lázaro, ele descreve o abismo entre o céu e o inferno. E o mendigo Lázaro é o único personagem com nome. Destaca a positividade associada à pobreza, meu. Está lá em Lucas 16, do 19 ao 31, na Bíblia. Jesus Cristo te dá um conselho. Não junta tesouro na terra. O verdadeiro tesouro está no mundo metafísico, no mundo que você nem vê. Para que você ter propriedade se o próprio Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça? E o mais engraçado, como esses pastores sustentam esses impérios, essa riqueza? A base é o exemplo de quem? De Cristo não é, porque Jesus Cristo te ensinou a ser pobre de marré-marré. Aleluia! Então você fica admirado com a quantidade de pobre exaltando o rico. Não é para menos. 2000 anos de doutrinação, de ensinamento, de como ser um bom pobre, a exemplo de Cristo. Ensinou direitinho. E aí as pessoas romantizam a pobreza e muitas chegam até a dizer: eu só quero o suficiente para viver. Cristo ensinou bem.
Olha esse livro, Teologia Sistemática, Wayne Grudem. Isso aqui, Brasil, é para justificar o injustificável. Você não tem Jesus fazendo apologia à riqueza. E como a teologia da prosperidade, como eles usam qual tipo de argumentação? Tem que fazer exatamente o que os historiadores conhecem. Um negacionismo, negar a história. Introduzir o que não existe na história para poder apoiar essa visão de riqueza. Jesus não pregou riqueza. E baseado neste conhecimento bíblico, que é só bíblico, eu desenvolvi um texto segundo a luz de Nietzsche. Acompanha aí. Em uma era de escravos que veneram seus senhores, o rebanho aplaude os próprios grilhões. O luxo dos exploradores se torna o ídolo dos fracos, que, incapazes de criar seus próprios valores, se entregam à adoração de quem os domina. A mediocridade enxerga na riqueza alheia o ápice do humano, enquanto a verdadeira força, a vontade de poder, é sufocada. Não é admiração, é a glorificação de sua própria decadência. É quase possível ouvir o dominado falar: como é bom ser explorado por este explorador.